Bom dia, amados irmãos da Igreja Joga Viva. Nesse momento, vamos compartilhar o momento devocional de hoje. O texto de hoje se encontra em Gálatas, capítulo 1, verso 1 a 10. A palavra de hoje, verso 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja, Paulo está defendendo a sua posição como apóstolo através dessa palavra, de que ele não está sendo apóstolo porque ele o quer, porque ele tem essa posição através dos homens, mas sim ele diz: eu sou apóstolo porque fui chamado por Deus. Fui chamado por Deus para que eu pudesse assim exercer essa função para o Senhor. Mais uma vez, com isso nós podemos aprender uma coisa, irmãos, de que nós também, como Paulo, fomos chamados a fim de servirmos o teu reino, a fim de vivermos o eterno reino de Deus, e que assim você possa, no dia de hoje, lembrar dos feitos do Senhor em sua vida. Na sequência do texto, verso 4, diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Veja, o Senhor Jesus operou todas as obras em nós, para que assim nós pudéssemos ter acesso a quem? A Deus. Como a palavra de hoje se refere, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele remiu os nossos pecados através de sua morte. E que mais uma vez você possa se lembrar, irmão, que Cristo veio a este mundo para morrer em meu lugar, em teu lugar. E para que assim possamos ser salvos para vivermos a vontade de Deus, para vivermos ao lado do nosso Senhor. Lembre mais uma vez, o Senhor fez todas essas coisas por mim e por você. Na sequência do texto, verso 7 diz assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Veja, irmãos, o Evangelho de Cristo é claro para nós. Jesus Cristo, sendo Deus, foi enviado a este mundo para viver como homem e como Deus. Ele morreu em nosso lugar para nos remir dos pecados, a fim de que assim possamos ter acesso a Deus Pai. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova que nós devemos proclamar e lembrar. Não há outra história, não há outro contexto senão esse, que levará a nossa vida para a salvação. Como Jesus disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você possa se lembrar disso, mais uma vez. E como assim, apóstolo Paulo diz no final do texto, verso 10, diz assim: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ele disse: eu estou aqui para agradar a homens. O meu único fim de viver nesse mundo é agradar a Deus e fazer a vontade do Senhor. Que seja assim a sua vontade, o seu coração no dia de hoje. Vontade de agradar a Deus e fazer a vontade daquele que te chamou e que remiu a sua vida para viver ao lado de Deus. Deus abençoe.